Nesse vídeo vamos fazer uma questão de linguagem, uma questão fechada da prova do Enem. Você vai aprender percursos corretos para conseguir responder esse tipo de questão, inclusive sem saber direito a matéria que te pedem lá. Olá, sou o professor Gleison Versosa, especialista em linguagens que já teve participação em bancas de concurso. Nesse vídeo vou te ensinar como pontuar numa questão fechada da prova do Enem. Vamos usar de exemplo uma questão de linguagens do Enem da edição de 2019. Então, nesse caso, nós temos uma letra de uma canção que está colocada em forma de poema, que é uma letra de música do Cazuza, a letra da música Blues da Piedade. Vamos à leitura e na sequência eu vou mostrar para vocês o que pedem nas perguntas e como resolvê-las. Blues da Piedade. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, para essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Logo na sequência aparece a pergunta que eles vão te pedir o seguinte: todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso em sociedade. Aqui você tem que saber o que é gênero. Gênero é o tipo do texto. Então isso daqui é só uma afirmação dizendo que todo texto tem características que constituem o seu uso dentro da sociedade. Se você fizer uma carta, essa carta tem um objetivo. Se você fizer uma música, essa música tem um objetivo. Isso é o que constitui o gênero, ou seja, o tipo do texto. Seguindo, a letra da canção identifica-se com gênero ladainha, essencialmente pela utilização da sequência textual. Bom, nesse caso, quando você está lá fazendo a prova do Enem, você pode ficar apavorado por não saber o que é o gênero ladainha. Mas calma, você não precisa saber exatamente isso. Vamos ler as perguntas e ver o que dá para respondê-las sem nem sequer saber que gênero é esse. Então, antes você tem que entender a pergunta. Qual que é a pergunta? Aqui, na verdade, o Enem está te perguntando o seguinte: por que esse texto pode ser classificado como gênero ladainha? Eu sei, nessa hora você vai concluir que, como você não sabe o que é ladainha, você não vai conseguir responder, mas você vai sim. Basta prestar atenção na pergunta, porque a própria pergunta se responde. Na letra A, eles estão dizendo o seguinte: é expositiva por discorrer sobre um dado tema. Se você voltar no texto, você vai ver que o texto não está discorrendo, não está filosofando, não está falando sobre um tema. Ora, então mesmo se você não souber o que é ladainha, provavelmente não será essa letra A. Vamos ver o que diz a letra B. Narrativa por apresentar uma cadeia de ações. Se você voltar no texto, você vai ver que o texto não está contando uma história, ele não está narrando uma sequência de acontecimentos. Portanto, também não pode ser uma narrativa. Vamos ver o que diz a letra C. Injuntiva por chamar o interlocutor à participação. Provavelmente você sabe o que é um texto expositivo, que é o que expõe, o que mostra alguma coisa. Sabe o que é um texto narrativo, que é o que conta uma história, e talvez não saiba o que é um texto injuntivo. Daqui a pouco eu te falo, mas vamos focar primeiro no que diz o resto da questão. Ele está dizendo injuntivo, vírgula, por chamar o interlocutor à participação. Opa, esse pode ser, mas vamos ver, vamos descartar ou não a letra D. Descritiva por enumerar características de um personagem. Obviamente também o texto nem sequer traz um personagem tão claro assim e não enumera as características dele, portanto não pode ser a letra D. E é argumentativa, por incitar o leitor a uma tomada de atitude. Nesse caso poderia ser. Note, então logo de cara a gente já descartou quase todas as letras, ficamos apenas com a letra C ou com a letra E. De posse disso, na própria prova do Enem você já tem que fazer um texto argumentativo, lembra? Que é o seu texto da redação, inclusive fiz um vídeo sobre isso. Portanto, num texto argumentativo você desenvolve toda uma lógica, toda uma argumentação para convencer alguém de alguma coisa. Me responda, é isso que está acontecendo nessa música? Obviamente não. Portanto, só pode ser a letra C, que é um texto injuntivo que chama o leitor à ação. Um texto injuntivo é exatamente esse, é um texto que faz uma chamada para a ação. Por exemplo, agora, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Isso é um tipo de texto injuntivo. Então perceba que nesse tipo de questão, mesmo sem saber exatamente o que é um texto injuntivo, etc., só com a descrição do que te pediram, você já consegue responder a questão de maneira correta. O Enem não é muito conteudista, ele é mais interpretativo. No momento da prova, tenha calma, leia a questão com calma, existe uma grande possibilidade de acertá-la, mesmo sem saber exatamente qual é a matéria. Gostou do vídeo? Deixa o like, não gostou, deixa o dislike e até a próxima.